Reflexão do dia: doenças e sintomas graves sob a ótica da constelação familiar e da medicina germânica de Dr. Hammer. Bom, antes de mais nada, pessoal, dia 6 de junho agora, quinta-feira, a gente tem vivência de constelação familiar em São Paulo presencial e a gente vai ter um caso de doença grave, então oportunidade única para vocês entenderem como que a doença se manifesta e quais são as suas causas psíquico-espirituais. Só que esse entendimento que vocês vão ter na vivência de constelação não é filosófica ou intelectual, é um entendimento sinestésico, corporal. Vocês vão entender as doenças vivenciando no corpo a dinâmica delas. É uma experiência impressionante, tá? Bom, então hoje eu vou focar mais na constelação familiar. Claro que a medicina germânica ela dá um embasamento muito importante também, mas aqui hoje eu vou focar como que a constelação familiar pode contribuir para o entendimento das doenças. Pessoal, o entendimento das doenças no mundo ocidental, aliás, no mundo inteiro, mas principalmente no Ocidente, com essa mente muito científica, né, que nega o oculto, a sabedoria oculta, tem uma visão da doença completamente equivocada. É muito triste como as pessoas elas enfrentam hoje em dia as doenças. A primeira imagem que a gente tem da doença, né, no mundo ocidental, e você vê uma batelada de livros, né, como lutar contra o câncer, como lutar contra essa doença. A doença virou, né, algo que a gente tem que vencer. Você vê essas fotos no Instagram, as pessoas que acabam se curando, elas colocam eu venci ou eu vou vencer. E essa abordagem perante uma doença, principalmente grave, aliás, todas as doenças, mas principalmente a doença grave é muito triste, porque a gente não tem que vencer a doença ou lutar contra. Por quê? Porque foi incutido na nossa civilização que a doença, principalmente nos últimos 200, 300 anos, que a doença vem de algo externo, né? Principalmente, às vezes, vem de uma alimentação equivocada, errada, desbalanceada, ou vem, né, o famoso cigarro, a pessoa fumou tanto, então isso ocasionou um câncer. Então, isso é um grande equívoco, tá? A gente tem milhares de exemplos de pessoas que viveram até os 110 anos e fumaram e nada aconteceu. Como a gente também tem milhares de exemplos de pessoas que nunca comeram doce, nunca beberam álcool, nunca têm uma alimentação perfeita desde a infância, nasceram numa família, né, que tem alimentação macrobiótica, mas exemplos assim, milhares, que aos 40, 35, 50 anos desenvolveram cânceres ou outras doenças gravíssimas, tá? Então, a doença, e os sintomas não vêm de algo externo, como assim se pensou. Claro, tem as exceções, pessoal. Envenenamento, qual a exceção de algo externo? Envenenamento, se você tomar veneno de rato, óbvio que isso não é psicológico nem espiritual, você vai morrer. Radiação, né, uma bomba nuclear, uma usina nuclear que vazou, então você vai morrer por radiação. São exemplos práticos, exceções de alguma coisa, o que pode, né, uma coisa que pode originar uma doença de forma de causa externa. Fora isso, uma alimentação que não é balanceada, essa coisa toda, isso não corresponde à realidade, tá? É muito mais fácil você culpar algo externo, né, por uma coisa que ocorre internamente na sua alma, do que aceitar isso. Bom, outra visão da medicina tradicional do Ocidente é que a doença vem de uma alteração genética da célula, né? Vamos dar um exemplo aí no câncer, que não consegue se corrigir, então ela se multiplica exageradamente, então isso é um câncer. Só que a visão é que isso, o gatilho disso é acidental. Um azar seu, foi um acidente do corpo. Começou a ocorrer alteração genética e o corpo não conseguiu, né, da célula, não conseguiu se corrigir, então você desenvolveu esse câncer maligno, ou através simplesmente da genética, você herdou, então isso se desenvolve um câncer. Então é sempre algo acidental ou algo que vem de fora, ou algo que vem de fora. E não é isso. O que a gente observa
é que a doença é a expressão da alma. Tudo que o nosso corpo expressa através de doenças é um movimento psíquico espiritual. A doença começa a vir do espírito. Ela pode ser individual, a doença, ou ela pode ser coletiva, ou seja, de uma disfunção familiar, que a gente chama sistêmica. Tá? Ela pode ser, quando ela é individual, porque ela é psicológica, algum trauma, às vezes psíquico, que você não consegue resolver. A doença se manifesta numa tentativa de solucionar algo psicológico, tá? A gente não vai se aprofundar muito nisso, a gente vai estar mais ligado na questão sistêmica. Ou a doença, ela pode, a causa pode ser sistêmica, ou seja, de uma disfunção familiar, de alguma geração, às vezes de alguma exclusão que houve no sistema de gerações passadas, às vezes 1, 2 gerações passadas, alguém foi sumariamente excluído da família, foi rechaçado. Então aquilo perpetua pelas gerações, às vezes você desenvolve, hoje que a gente vai dar um exemplo prático aqui, às vezes uma cardiopatia, um câncer, que está ligado à exclusão desse ancestral, ou seja, não é uma doença psicológica sua, é uma doença coletiva, uma doença da sua família que se expressa em você. Então é isso. Quando a gente entende isso, a gente vê que a doença, abordar uma doença grave não é através de um pensamento eu vou lutar contra, eu vou vencer, e sim o que a constelação nos revelou, que a gente tem que entender a doença no macro, né? O que ela quer nos dizer, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus clientes, a pessoa vem e fala, bom, eu quero constelar uma doença grave, às vezes não é grave, e a primeira coisa que eu falo, a doença, a constelação familiar não visa a cura da doença. Isso é muito importante, isso é muita pretensão. A constelação, ela visa ela vai possibilitar a pessoa entrar em sintonia com a doença, em sintonia com a história da família. Qual foi a exclusão, qual foi o trauma que aquela família passou e que se expressa hoje numa doença grave em algum membro familiar. Então o primeiro objetivo é colocar em sintonia. E para isso, nada melhor do que dar um exemplo prático, pessoal. Hoje eu estava mexendo aqui nos meus blogs, né, nas minhas anotações. Muitos anos que eu venho fazendo constelação, e às vezes eu anoto as constelações que me chamam mais atenção num blog que eu não publico, é meu particular. Eu encontrei uma constelação que eu fiz no Piauí de uma doença grave, de uma cardiopatia grave de um cliente. Então ele trouxe essa questão e de uma forma muito interessante, essa cardiopatia estava ligada à exclusão de gerações, muito de 3, 4 gerações passadas do cliente. Que exclusão é essa? A família, isso que me chamou muito a atenção, era um promotor de justiça branco, né? Ele não era negro nem mulato, era branco, de uma família rica do Piauí, claro que isso fica em segredo, e esse promotor, a sua ancestralidade tinha raízes indígenas, e ali na constelação se revelou que a doença estava ligada à exclusão, né, a negação, vamos ser mais específicos, a negação do sangue indígena daquela família. Então aquela família, ela foi se desenvolvendo, foi se enriquecendo, né? Foi subindo de classe, então isso só acentuou a vergonha de ter o sangue indígena. Então você vê ali vô, bisavô, a avó e bisavó negando ali na constelação e tendo vergonha do sangue indígena. Bom, a gente sabe que todas as exclusões, né, as injustiças provocadas, elas perpetuam através de gerações, visando serem equilibradas, um dia compensadas. Então esse cliente, esse promotor, nessa vida desenvolveu essa cardiopatia que está ligado aos indígenas, aos seus ancestrais indígenas que foram excluídos. Então você vê que a doença dele não é psicológica,
não é pessoal e nem foi um desarranjo genético acidental e nem por alguma alimentação errada, e sim por uma questão sistêmica de exclusão, de negação. Aliás, foi bem interessante essa constelação, é o que vem, pessoal, vem se revelando de forma muito repetida essas constelações da nossa ancestralidade, não só afro, como indígena. Isso é impressionante, tem a ver também com o meu trabalho do Brasil, esse resgatar das nossas raízes. Então, no momento que a gente coloca os indígenas naquela constelação, o cliente pôde, vamos dizer, literalmente ele abraçou os indígenas, ou seja, na linguagem sistêmica, ele integrou aquela exclusão dentro do coração, né? Cardiopatia grave, foi muito incrível. Então ali ele de uma forma muito visceral, ele ganhou uma força absurda na hora que ele incluiu no coração, não só dele, mas no coração da família, né? Da grande alma da família, é sistêmico isso. Então ele ganhou uma força espiritual muito grande. Então, de forma prática, pessoal, ele continuou com o tratamento da medicina tradicional, sim, mas a abordagem, a forma que ele ia para os tratamentos era uma forma totalmente oposta daquilo que a gente aprendeu, que a gente tem que lutar contra e se livrar dessa doença de qualquer forma. Ele até me deu alguns feedbacks. Depois ele teve uma melhora muito grande da cardiopatia, muito grande, e quando ele ia fazer o tratamento ele colocava todos os indígenas atrás dele, visualizava, né? Através da visualização ele ia com a mão no coração e dizendo: eu vejo vocês, hoje vocês fazem parte da nossa família e eu, fulano, sim, tenho sangue indígena e tenho muito orgulho disso. Bom, e essa consciência foi o remédio dos remédios, além do remédio tradicional, sim, que é muito necessário. Volto a dizer, a medicina tradicional é importantíssima. O que está errado é a abordagem que a gente enxerga, como a gente enxerga as doenças. Então esse cliente acabou integrando. Então, ao invés de lutar, ele fez exatamente o oposto. Ele integrou a doença, literalmente, no coração dele. E claro, pessoal, lembrando que muitas vezes, como eu falei, não é pretensão da constelação trazer a cura para o cliente. Esse foi um exemplo onde ele realmente melhorou demais, tá? Não houve a cura completa, mas a vida dele mudou muito, a qualidade de vida dele melhorou demais. Agora, uma coisa importante, às vezes a constelação numa doença grave, como eu falei, às vezes não traz a cura, mas só o fato, às vezes, prepara a pessoa para essa transição, para essa saída do corpo, para o desencarne, ou seja, para a morte. Então, às vezes você vai falar: nossa, mas que terror. De novo é um terror, né? A morte é um terror de novo para a nossa sociedade ocidental. Então a constelação, ela acaba indo além também dessa nossa, o que está incutido no inconsciente coletivo da sociedade ocidental, de que a morte é menos do que a vida e de que a morte deve ser evitada a qualquer custo. Às vezes a gente se desenvolve uma doença por algum problema sistêmico lá atrás, por uma injustiça, às vezes não é exclusão, às vezes a família provocou uma injustiça muito grande lá atrás. Então, através dessa doença, essa doença vai purgar, vai expiar a culpa de toda uma ancestralidade, vamos dizer, vai purificar essa injustiça através da culpa e, consequentemente, através até da morte dessa pessoa. Só que quando a pessoa ganha consciência, pessoal, do que aquela doença significa, ela tem mais dignidade, muito mais dignidade, mesmo na hora de morrer. E também ela passa por essa transição entre a vida e a morte de uma forma enraizada, com força. Então a morte torna-se como o nosso grande mestre São Francisco de Assis, que falava muito sobre a morte, sempre dizia, né, de alguma forma, eu não vou traduzir literal a frase dele, mas
o que sempre São Francisco de Assis quis deixar para os seus devotos é que a morte às vezes pode ser o ápice da vida, né? Que a morte faz parte e que às vezes ela tem que ser encarada de uma forma elevada. Então o entendimento dessa doença traz essa força, essa consciência, essa consistência e essa consciência da vida e da morte. Então é isso, pessoal. Essa é a reflexão do dia.